Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Ministério Verdade e Vida aqui no centro de São Lourenço da Mata. Fiquemos de pé, vamos orar para iniciar esse culto. Senhor, meu Deus e Pai de misericórdia, Deus. Diante da Tua presença, meu Deus, clamamos, meu Deus. O sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo na nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa manhã, nos dá direção nesse culto de escola bíblica dominical. Nos ajuda, Senhor, a passarmos, meu Deus, o Teu conhecimento da Tua palavra, meu Deus, para a sociedade, meu Deus, para a nossa igreja, para quem escutar, meu Deus, essa palavra, meu Deus, que venha a ser abençoado através, meu Deus, da Tua palavra, no nome santo de Jesus. Vem trazendo em paz, meu Deus, os demais que estão para chegar. Vem cuidando da nossa família que deixamos em casa, Teus cuidados, Senhor. Vem, meu Deus, cuidando de cada obreiro, meu Deus, de cada membro desse ministério, de cada cristão, meu Deus, que habita aqui nesse lugar. No nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Poder sentar. O hino 155 da harpa cristã. 155. Imploramos, nosso Salvador, Teu poder, Teu poder, Teu poder. Divinal poder renovador, Teu poder, Teu poder, Teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, Teu poder, Teu poder, Teu poder. Com o óleo sim vem nos ungir, Teu poder, Teu poder, Teu poder. Pai celeste, faze-nos fruir, Teu poder, Teu poder, Teu poder. Tu já prometestes derramar Tuas bênçãos e nos revestir, pra Tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com o fogo vem nos inflamar, Teu poder, Teu poder, Teu poder. E de toda mancha nos limpar, Teu poder, Teu poder, Teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faze os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, Teu poder, Teu poder, Teu poder. Como a brisa queiras assoprar, Teu poder, Teu poder, Teu poder. Deus bendito, vem nos outorgar Teu poder, Teu poder, Teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui
contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Aleluia, glória a Deus. Em seguida, o próximo hino, 156, na sequência. O bom pastor, a ovelha perdida, glória a Deus. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Por ele sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus. Vamos dar início agora à nossa lição 3, que é ninguém é de ninguém. Contexto básico está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao verso 31, que está com a oportunidade a nossa professora, a irmã Ana Paula. A paz do Senhor, irmãos.
Cumprimento a todos, né, com a gloriosa paz do Senhor, a todos que estão aqui no templo e aos demais irmãos que estão em casa. Meus irmãos, vamos estudar nesta manhã a lição 3, que ela tem por título Ninguém é de ninguém. Eu tenho certeza, meus irmãos, que depois desta manhã vocês compreenderão que nós somos feitos unicamente para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. E todos nós somos servos do Altíssimo. Nós fomos chamados para um propósito. E esse propósito é exclusivamente para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos que estão aqui, o texto básico, né, como disse já o nosso diácono, 1 Coríntios 1, do 10 ao 31. Aos irmãos que estão em casa, acompanhem conosco também, abram suas Bíblias, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do 10 ao 31. Vamos ter uma introdução que diz assim, na nossa lição. Uma arma que o inimigo usa com eficiência contra a igreja é a divisão. Aí eu começo a nossa aula nessa manhã fazendo uma perguntinha aqui para os meus irmãos. E os demais que estiverem em casa, se quiser, podem ficar à vontade com comentar e participar conosco. Qual é o mal que pode causar uma guerra? Quais são as consequências, meus irmãos, de uma guerra? A gente sabe que a guerra, ela traz inúmeros maus, inúmeros males. E é importante a gente observar que na igreja de Corintos, a gente vai ver que o povo viveu literalmente, tentou viver literalmente em guerra. Começou a se criar grupinhos, né, onde se levantaram partidos, e a gente vê que isso é uma ação reprovada diante do Senhor. Alguém tem algo aqui para comentar? Quando a gente fala de guerra, qual o mal que pode nos causar uma guerra? Alguém tem algo a falar? Amém. Então, em nome de Jesus, vamos prosseguir. A gente sabe, meus irmãos, que as guerras, elas trazem inúmeros traumas. Traumas psíquicos, elas trazem também colapso entre nação e até mesmo entre os povos. E o povo, na igreja em Corinto, os coríntios, eles caminhavam para uma degradação espiritual. E o apóstolo Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve essa carta, né, direcionada à igreja, mas entendendo que os problemas daquela igreja são os mesmos problemas nos dias atuais. Nada mudou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque somos seres humanos. Nós somos dotados de paixões, nós somos fracos e somos carentes e necessitados da presença do Senhor em nós. Para cada dia mais a gente tem um objetivo, buscar no Senhor unidade e comunhão e viver a vontade do Senhor. Aí a nossa introdução, né, vai falar que através das épocas as igrejas evangélicas têm fracassado na missão de se apresentar ao mundo como comunidades e que reinam a harmonia e entendimento fraterno. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus ele nos alcançou através, né, da cruz do Calvário. O Senhor ele nos chamou para um propósito, ele nos chamou para viver a sua vontade. E eu vivo a vontade do Senhor a partir do momento que o meu coração e a minha mente é preenchida por essa palavra. A partir daí vai gerar em mim um temor. E esse temor não é medo de forma alguma, é o respeito fundamental ao Senhor das nossas vidas. E a gente vê, irmãos, que hoje em dia as igrejas, não digamos todas, mas algumas têm fracassado no ato de comunidade e comunhão cristã, por causa do testemunho. Igrejas que são abertas, né, em esquinas, igrejas grandes de renome, porém o testemunho não fundamentaliza a vontade do Senhor. Paulo, ele em sua carta, ele apresenta o Cristo crucificado, né, e que aquele povo teria que viver de maneira que agradasse ao Senhor através do seu testemunho.
E a gente vê hoje em dia o declínio. E que cada dia mais a gente vinha buscar no Senhor uma proximidade. Porque, irmãos, a gente não foi chamado de forma alguma para ser religiosos. Para sentarmos numa cadeira, ouvirmos 2 horas de culto e sairmos dali para fora e nada pôr em prática. O diferencial em nós é a gente sair daqui e essa palavra ela ir ardendo dentro do nosso coração. E a gente buscar no Senhor pôr em prática. É um desafio diário, mas em Cristo nós conseguimos. Amém? Vamos prosseguir. O nosso primeiro ponto que vai dizer uma igreja dividida. Está em 1 Coríntios do 10, 1, do 10 ao 17. Paulo deve ter sentido enorme tristeza a ser informado da existência de divisões na igreja. 1 Coríntios 1:11. Depois de fazer uma exortação à unidade e expor o fato da desunião, mostra que não há razão para a igreja viver assim. Meus irmãos, a gente precisa viver verdadeiramente crescendo na graça do Senhor, buscando viver a palavra e buscando no Senhor pôr em prática uma maturidade cristã, para que a gente possa ter comunhão uns com os outros. A gente sabe, irmãos, que a igreja em si é uma comunidade cristã, que aqui a gente estamos para adorar o Senhor, mas nós precisamos um dos outros. Somos o corpo de Cristo e precisamos viver de maneira que agrade a Ele. Eu imagino aqui com os irmãos, Paulo, ele com enorme tristeza, por conta daquela situação na igreja de Corinto. A gente sabe, meus irmãos, que Paulo, após o encontro com Deus no caminho de Damasco, houve uma mudança na vida de Paulo. E Paulo, de ser um perseguidor, ele passou a ser um pregador da palavra. Um missionário itinerante, onde ele não tinha um local fixo. Ele pregava, estruturava a igreja, ali levantava seus obreiros e partia. E chegou até Paulo a informação que a igreja de Coríntios estava dividida. Após Paulo ter passado por lá, passaram outros líderes. E esses líderes, eles chegaram com ideias filosóficas, outras ideias, que começaram a suplantar as verdades do Evangelho de Cristo. Aí Paulo, inspirado pelo Senhor, ele escreve esta carta direcionada para que aquele povo procurasse pôr em prática um pensamento cristão, para pôr em prática a palavra. Porque ele já havia passado, já tinha apresentado Cristo crucificado, ele já tinha apresentado a maneira de se comportar, de viver por meio da fé. E a gente vê ali que aquele povo, por um determinado tempo, começou a se misturar com o mundo, com o mundanismo. E a gente vê que como nós precisamos firmar os nossos passos no Senhor, olhar para o alvo, vivendo exclusivamente para Ele. Eu, você é do Senhor. Somos exclusividades dEle, entendendo que todos nós somos servos do Altíssimo. Estamos aqui para servir uns aos outros em conformidade com a palavra, em comunhão e em unidade cristã. Para quê, irmã Ana Paula? Para o crescimento do reino. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E o seu reino e a sua pregação alcance mais e mais pessoas. Aí o nosso primeiro ponto vai falar sobre a exortação. 1 Coríntios 1, verso 10. A exortação é iniciada com uma expressão solene. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se Paulo dissesse: irmãos, peço-vos de joelhos, encarecidamente pelo nome de Jesus Cristo. O nome indica tudo quanto conhecemos de Cristo, como Salvador, Senhor e Mestre. É interessante aqui, meus irmãos, que nas aulas anteriores, a gente viu, no início do capítulo 1,
né, que Paulo ele dirige aquela igreja como aos santificados, aos separados, né, que foram chamados santos. A palavra ela foi pregada, precisava que o povo entendesse o propósito que eles estavam ali, para que verdadeiramente a unidade prevalecesse a comunhão. Que a gente vai ver, meus irmãos, que a desavença, uma verdadeira facção, aconteceu na igreja de Coríntios. E as verdades bíblicas estão aqui para nós hoje, a gente comparar e ver que não é diferente nos dias atuais. Antes da aula, os irmãos estavam aqui comentando que os dias hoje são difíceis. As pessoas hoje escolhem ir ao templo por uma placa, por um pregador em especial, por um cantor. E a gente sabe que o que tem que nos mover, a adoração, é a renúncia e viver exclusivamente para o Senhor. Porque foi Jesus que morreu numa cruz por amor a mim e a você. E é Ele que merece toda a adoração. E a gente vai ver que por um determinado momento, a igreja de Coríntios começou a ter os seus partidos. Eu sou de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Cefas. E os espirituais, eles diziam que eram de Cristo. E a gente vai ver que isso é uma ação reprovada diante do Senhor. Continuando, a nossa lição ela vai dizer: o fundamento da exortação é a fraternidade cristã. Irmãos, afinal, se já foram tornados por meio de Cristo, então devem expressar a unidade, demonstrando que pertencem à mesma família. Ou seja, Paulo aqui ele traz a exortação para que aquele povo compreendesse e seguissem o mesmo propósito. Né, a Bíblia vai dizer aqui que ele fala, né, que seguissem o mesmo pensamento, em conformidade, em adoração, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele traz essa exortação chamando a atenção dos irmãos, porque eles foram chamados, separados, santificados para um propósito. E esse propósito é firmado e unicamente na unidade, né, de Cristo Jesus. Aí o nosso segundo tópico vai falar. No primeiro tópico, o subtópico 2 vai falar contendas e partidos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 11 ao 13. O que motivou a exortação à unidade foi a informação obtida por meio de irmãos da casa de Cloe. Talvez uma senhora reconhecidamente idônea naquela comunidade. Havia contendas, o que indica a existência de um espírito de facciosidade entre os irmãos que resultava em brigas. Bendito seja Deus. Meus irmãos, a unidade da igreja foi um fator principal e foi a oração do nosso Jesus. Ele ora, né, aos seus discípulos, né, para que eles fossem um, como um ele era em Deus. Aí a gente observa, por que hoje é tão difícil? Porque hoje o ser humano em si é tão tendencioso às obras da carne. Alguém tem alguma coisa para comentar? O porquê isso acontece nos dias atuais? Alguém quer participar? Está todo mundo com sono? Estão se acordando agora? Glória a Jesus. A gente entende, irmãos, porque nós somos feitos carne. Nós temos dentro de nós a natureza adâmica, que ela grita dentro de nós. Porém, eu e você temos um diferencial. O Espírito Santo de Deus. Fomos chamados e justificados para viver conforme a vontade do Senhor. É importante a gente frisar que a unidade na igreja, ela é essencial. Né? Jesus, ele enfatizou a unidade. Ele em Deus, o único. E a gente vê e observa o quanto é importante que cada um de nós tenhamos uma aproximação com o Senhor. Porque senão, meus irmãos, basta só uma carinha, uma falta de cumprimento na igreja, que você já vai sair da igreja dodói. E o Senhor, ele não quer isso de nós, meus irmãos. Tem tantas pessoas que vêm para a igreja, vêm para a casa do Senhor,
com o objetivo de serem bem acolhidos. Uns vêm para a casa do Senhor com o objetivo de querer algo em troca. Outros vêm para a casa do Senhor porque estão sofrendo, estão necessitados. Mas a gente vê aqui que nós somos todos seres humanos. Cada um aqui tem um pensamento, tem suas emoções, tem seus sentimentos. Tem dias que não estamos 100%, é a realidade. Mas tem dias que o Senhor, Ele é aquele, ó, que pode passar o que for, você está ali, ó, firme e forte. É importante a gente ver que a igreja do Senhor é uma comunidade cristã e que a gente tem que lidar uns com os outros com amor, verdadeiramente, cuidando, amando, se suportando, para que o nome do Senhor ele seja glorificado e que as obras da carne elas não venham fazer efeito em nós. Porque uma vez, meus irmãos, que eu me distancio do Senhor, eu paro de orar, eu paro de buscar ao Senhor nas Sagradas Escrituras, eu não priorizo o Senhor na minha vida, o que vai reinar em mim é a carne, é a realidade. Mas uma vez que eu começo a priorizar ao Senhor, buscar a sua palavra, o Espírito Santo de Deus começa a fazer uma obra em nós. E essa obra, ela é exteriorizada através das nossas atitudes. Em mim não vai existir partido. Eu só vou para a igreja se o pastor ou um convidado especial for. De forma alguma. Eu vou para a igreja para adorar, porque Cristo, Ele ressuscitou e me deu uma outra oportunidade de vida. Eu vou adorar, eu vou estar com meus irmãos, porque é necessário, é importante como comunidade cristã. Porque Deus, Ele tem feito muitas coisas por nós, meus irmãos. Só o ato de nós abrirmos nossos olhos, acordarmos, é a ação misericordiosa do Senhor. Então, a gente precisa ser crentes maduros, irmãos, não crentes superficiais, que por qualquer coisa se chateiam, por uma luta que se levantar, abandona a fé. E o Senhor, Ele não quer isso de nós. O Senhor, Ele quer que nós prossigamos em unidade, em adoração exclusiva para Ele. Aí vamos ver as contendas e partidos, o ponto A, B, C e D, que vai falar. Os partidos, né, que se dividiu a igreja em Coríntios. É bom levar em conta que sempre haverá diferentes ênfases e ideias doutrinárias dentro da igreja local. Os cristãos podem, ocasionalmente, apegarem-se a aspectos diferentes da verdade. Mas, quando um cristão ou um grupo de cristãos seleciona um aspecto particular da verdade e fica inteiramente absorvido por ele, negligenciando o cerne da verdade, ou seja, o centro que é Cristo, então o tal aspecto preferencial se torna num erro. Aí vamos entrar na letrinha A, que vai falar. Partido dos saudosistas. Os coríntios que formavam esse partido diziam, provavelmente com muito orgulho, que pertenciam a Paulo. Talvez fosse formado principalmente dos crentes que se colocavam ao lado do apóstolo, por ser ele o fundador da igreja. Mostravam-se gratos por terem sido levados por ele à fé. Nós vamos ver, meus irmãos, que esses partidos, 4 partidos, né, que a igreja de Coríntios ali, ela se dividiu. Uns, né, no nosso versículo aqui, na palavra do Senhor, ele vai dizer, uns de Paulo, né, outros de Apolo, outros de Cefas. E a gente vai ver aqui que o partido dos saudosistas, eles valorizavam de uma forma excessiva o apóstolo Paulo. Por ele tinham uma grande admiração. E interessante que é da mesma forma nos dias atuais. Tem pessoas que têm uma determinada admiração tão grande, porque eu vou para a igreja para escutar fulano de tal. E a palavra do Senhor, que causa em nós um renovo, uma transformação onde está. Né? A gente vê que isso tudo, meus irmãos, é reprovado diante do Senhor. Eles usavam, né, os
integrantes, né, do partido que se intitulavam de Paulo, eles, por Paulo ter fundado a igreja, os mais antigos, eles simplesmente, eu sou de Paulo, e ponto final, e é isso, e começou aquela facção, começou um de respeitar o outro, e a gente vê como é difícil, né? E a gente vê como são informações que nos dias atuais temos que ter muito cuidado para que o nome do Senhor ele seja glorificado através de nós e nós não possamos entrar em ideologias que elas suplantem as verdades do Evangelho de Cristo. O partido da elite intelectual, ou seja, o partido, né, os partidários, o partido de Apolo, preferiam por ser homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. A gente vê aqui os eloquentes, né, em seus discursos prontos, dando-se aquela ênfase maior e glorificando a Apolo por ele ser um pregador, por ele ser uma pessoa eloquente, e a gente vê aqui que tudo isso diante do Senhor é necessário que seja aniquilado, porque a glória é do Senhor, o nome do Senhor deve ser glorificado. E a cruz de Cristo é o nosso principal alvo, para que o nome dele cada dia mais venha fazer vida em nós. Aí o C vai falar sobre o partido dos legalistas. Certamente era formado dos crentes oriundos do judaísmo. Não há registro bíblico de que o apóstolo Pedro, Cefas, tivesse visitado Corintos, mas é provável que tenha acontecido. Devia ser o grupo com tendências legalistas, o que transparece na epístola principal, na questão relacionada a comer ou não carne sacrificada a ídolos. A gente vê aqui, meus irmãos, que o partido dos legalistas, ou seja, aqueles tradicionais ferrenhos, né, que levavam tudo ao extremo, tudo isso se levantou na igreja de Corintos. A gente vai ver, já vimos aqui o partido dos saudosistas, o partido da elite intelectual, o partido dos legalistas. Ainda é assim hoje. Há na igreja irmãos acostumados a enfatizar determinados padrões externos de comportamento como evidência da espiritualidade. Precisamos vigiar constantemente contra qualquer redução da vida cristã. Há uma série de regras ou proibições. Faça isso, não faça aquilo. A gente sabe, irmãos, que a cruz de Cristo e a obra salvadora de Jesus, ela traz para nós uma grande responsabilidade. É buscar no Senhor uma aproximação para que o nome dele seja glorificado e assim a gente viver o Evangelho de forma inteira, não moldados aos padrões do mundo, que para o mundo tem coisas que para o mundo é certo e a gente sabe que não é assim. O Senhor ele nos chamou para uma obra. João 3,16 deixa claro que Jesus ele veio com um propósito. E esse propósito foi para nos alcançar. E eu e você, nós não fomos alcançados simplesmente para continuarmos da mesma forma que chegamos. Fomos alcançados para uma missão, fomos alcançados para um propósito. Fomos alcançados para glorificar ao Senhor, em unidade, em comunhão, para que o nome dele seja glorificado e o seu reino cada dia mais venha a ser estabelecido. Que o Senhor, ele cada dia mais, igreja, nos ajude, porque precisamos verdadeiramente estar aptos a aprender a palavra do Senhor. Para que alguém que queira nos iludir ou nos ludibriar com ideias que não convêm com a palavra do Senhor, a gente ter uma posição digna. Porque, irmãos, eu vou confessar a vocês, tem religiões por aí que eles saem no pingo do sol do meio-dia para ali apresentar suas ideias.
E muitas vezes levantam questionamentos em nós, muitas vezes no emprego alguém pergunta algo e o povo de Deus não sabe nem responder. O povo de Deus não sabe nem se posicionar, porque precisa de buscar entender a palavra, de buscar crescer na graça, para que cada dia mais tenhamos a certeza do que Jesus ele fez por nós. Eu confesso aos irmãos que aqui, irmã Ana Paula, meus irmãos que estão aqui, não tem ninguém perfeito. Não tem, irmãos. Somos falhos. A palavra do Senhor, ela diz que nós falhamos por atos, por palavras e por pensamentos. Imagine, irmãos, o que seria de nós sem a graça do Senhor? Nós somos falhos. Precisamos verdadeiramente buscar ao Senhor, compreender, como diz lá em Romanos, verdadeiramente preencher nosso coração da sua palavra para tentar cada dia pôr na prática, porque o desafio é grande. A porta ela é estreita, mas será recompensador para mim e para você. Aqui nós vimos o primeiro ponto na igreja dividida e a exortação à unidade. Vamos entrar agora a reprovação dos partidos, que nesse momento eu vou passar para o nosso irmão e auxiliar Alexandre, em nome de Jesus. Que o Senhor, ele, cada dia mais, igreja, nos firme em sua presença, para que a gente entenda o porquê fomos chamados. Por que estamos na casa do Senhor o adorando? Porque nós estamos passando 2 horas em um culto para adorar exclusivamente a Ele. Porque Ele fez, o que Ele fez por nós, é interessante a gente observar que nós precisamos o adorar verdadeiramente para a glória do nome dEle. E agora eu passo para o irmão Alexandre, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos dar continuidade à lição bíblica. A reprovação da existência dos partidos. Em 1 Coríntios, capítulo 1, do 13 ao 17. Depois de iniciar a presença dos partidos na igreja de Coríntia, Paulo censura o espírito partidário e demonstra a nulidade da existência das divisões. Divisões essas que a irmã Ana Paula já citou, no decorrer dos estudos, a igreja bastante divididas, onde tinha bastante contendas e ninguém se entendia ali na verdade. Cada um tinha seu partido, cada um buscava o seu próprio pregador de escolha, então era complicada. E fora mais outras situações que aconteciam dentro dessa igreja. Letra A aqui, a integridade de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 13. Acaso Cristo está dividido? Isso foi uma pergunta aí que o Paulo mesmo, ele indagou para aquela igreja, através da exortação que mandou a carta. Ele pergunta se Cristo está dividido. Porque como é que os irmãos estão divididos nessa igreja? Se o alvo é Cristo, por que eu tenho que dividir? Por que eu tenho que escolher pregador A, ou quem está na frente da obra? Se não tiver, eu não compareço lá, não sei, a igreja não lota. E hoje, nos dias de hoje, a gente vê isso. Pergunta o apóstolo, é como se perguntasse: vocês acham que existe pedaço de Cristo distribuído entre vocês? Cristo não pode ser partido, ou termos por inteiro ou não. Se a igreja está dividida em partido e os crentes defendem está ligado em Cristo, então Cristo precisa estar fragmentado. Não é isso
um absurdo? Na verdade, ele está questionando. Cristo ele tem que estar por inteiro. Tem fragmentação de Cristo espalhada dentro da igreja. Letra B. A cruz de Cristo. Foi Paulo crucificado em favor de vós? É a segunda pergunta. O que o apóstolo desafia os coríntios e abandonarem os partidos e se aglutinarem em torno de Jesus Cristo crucificado. Esse tinha sido o ponto principal da primeira mensagem que lhe havia pregado. Se os crentes sempre se lembrassem de quem morreu por eles, deduziram que todos são igualmente em Cristo e abandonaria o espírito de desunião da igreja. Uma igreja com bastante desunião. Temos hoje, a gente sabe, nos dias atuais, temos igreja passando situações dessa. Um irmão que olhou diferente para o outro não gostou. Mas tem que botar uma coisa na cabeça de cada um irmão desse, que situações adversas a gente vai encontrar em todo local. E ele tem que botar na cabeça mais uma vez que o alvo dele é Cristo. Cristo é sempre o centro da igreja. Não adianta eu estar aqui porque o irmão, sei lá, não me comprometeu hoje, eu não vou falar com ele mais, vou ficar com cara feia. Não existe isso. Peça misericórdia a Jesus pela vida dele. Ore por ele. O sentido de Cristo, O senhorio de Cristo, em 1 Coríntios 13 ao 17. Ao perguntar se eles foram batizados por Paulo, o apóstolo, chamando a atenção dos coríntios para a necessidade de estarem sujeitos unicamente ao Senhor. Eles celebram pelo batismo. A fé em Cristo tinha se tornado propriedade do Senhor e por isso estavam numa relação vital com Ele. Agora todos pertenciam a Cristo e não a Paulo, a Apolo ou a Cefas. Eles tinham que estar na cabeça deles que ele era de Cristo, exclusivamente de Cristo, e não do que estava lá na frente pregando ou evangelizando. Como a irmã Ana Paula citou aqui, tem culto se dizer, o pregador X vai estar hoje na cidade, tem carreata, tem irmão ligando para irmão, combinando de se encontrar e todo mundo assistir a pregação desse irmão. E se o irmão não tiver naquela determinada igreja ou naquele local lá onde ia ter a pregação, não chega os irmãos. Mas o alvo será que é o irmão que está evangelizando lá na frente ou está louvando? Não era Cristo, não. O alvo tem que ser Cristo. Ele é que salva, que liberta, que cura. Talvez os crentes de Coríntios tivessem dado importância exagerada ao batismo com as águas. Daí a palavra do apóstolo com o fim de diminuir a importância daquele que realiza a cerimônia, declarando que havia batizado poucos irmãos daquela comunidade em Cristo, que é a dedicação total do senhorio de Jesus. Ao final, o apóstolo deixa claro que a essência de sua comissão não era ministrar ritos, e sim pregar o evangelho, dando o devido valor à cruz de Cristo, sem se importar demasiadamente com a sabedoria humana e a eloquência, né? Então ele não estava preocupado na sabedoria humana, né? Porque quem dá a sabedoria humana é Jesus. Ele estava interessado em pregar a palavra, a mensagem da cruz. O alvo era esse. Com base na integridade de Cristo, na sua
cruz e no seu senhorio, somos também exortados a expressar de modo prático a unidade espiritual que nos foi outorgada. Recebemos igualmente a ordem para pregar o Evangelho e devemos fazê-lo de tal modo que a cruz de Cristo não fique ofuscada pela nossa eloquência ou pelas discussões eruditas. Claramente, Paulo aqui vem trazendo uma explanação, né, sobre o que estava acontecendo ali, para os irmãos abrir os olhos. E não se pegar o homem é falho, nós somos falhos. Devemos buscar cada dia se aproximar de Jesus. Partido 2, as causas das divisões, né? Vamos entrar agora na parte da causa das divisões. 1 Coríntios, do 18 ao 31. Falta de percepção do poder da palavra da cruz. Aqui o apóstolo desenvolve o contraste entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. A sabedoria dos homens. A mensagem da cruz é contrária a tudo que o homem considera sabedoria. Para os judeus, a cruz representava uma pedra de tropeço, um completo escândalo, porque todo o que fosse pendurado no madeiro era maldito. Não podia conceder que o Messias, o ungido de Deus, cheio de autoridade e poder, viesse a acabar os seus dias pendurado numa cruz. Queriam que Deus lhe fornecesse provas irrefutáveis e tangíveis, né, sinais em que pudessem basear as próprias convicções. A gente vai ver lá em Deuteronômio, capítulo 21, versos 23, que diz assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, assim não contaminará a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Aí nós vemos o verso 14, Gálatas 3, verso 13 ao 14, que está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O verso 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido, né? Então você vê aqui que em Deuteronômio ele fala nessa parte aí realmente que é amaldiçoado aquele que é pendurado no madeiro, né? E lá em Gálatas ele já fala que Jesus ele foi pendurado para nossa salvação, para nos resgatar, né? O Espírito prometido para nós recebemos. Então assim, você vê que quando Jesus veio no Novo Testamento, ele veio, né, quebrando toda essa maldição que existia. Para os gregos, a cruz era loucura. Eles preferiam tentar descobrir o caminho para Deus por meio de raciocínio e de debate. Sua sabedoria não admitiam a existência de um Deus pessoal, dotado de sentimento, um Deus sofredor. Era para eles uma contradição de termos. Paulo argumenta que tornou Deus louca a sabedoria do mundo, né? Em 1 Coríntios 1:20, não é propósito de Deus que os homens
pela sabedoria alcance o caminho dele. Né? Deus bota limite no homem. O homem jamais, por mais que ele se esforce, por mais que ele seja estudioso, por mais que ele seja eloquente, jamais ele vai alcançar a sabedoria de Deus. Deus é supremo. Deus está acima de tudo. Homem nenhum aqui na face da terra vai conseguir alcançar essa sabedoria que Deus tem. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Né? Essa passagem lá em Coríntios, 1 Coríntios 1:20. A sabedoria de Deus. Se pela própria sabedoria o homem não pode conhecer a Deus, ele preferiu salvar os homens pela loucura da pregação. Está lá em 1 Coríntios 1:21. A sabedoria é a loucura de Deus se materializasse na palavra da cruz. Ele se fez conhecida no Messias crucificado. Tanto aquele que acreditam possui sabedoria própria, como os que praticam boas obras não são salvos, mas assim os que creem em Cristo. Somente quando o homem judeu ou gentil busca a salvação em Jesus Cristo, experimenta o efeito do poder e da sabedoria de Deus. Os homens consideram a sabedoria de Deus, a palavra da cruz, tola, inconsistente. Entretanto, a loucura de Deus é mais sábia e a fraqueza de Deus é mais forte do que a sabedoria e o poder dos homens. Glória a Deus, né? Nós vimos aqui que você apenas fazer boas ações, boas obras, não quer dizer que você vai ser salvo, né? Eu estou... Deixar o nosso diácono aí. Quanto homem é insignificante diante de Deus, né? É verdade. Porque começa aqui essa parte B aí dizendo aí que a sabedoria de Deus, pela sua própria sabedoria, o homem não pôde conhecer a Deus. Ele preferiu salvar o homem pela sua loucura, como diz lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 1, verso 22. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que escândalo para os judeus? Como já foi dito pelo nosso professor Alexandre, que como é que alguém que é pendurado no madeiro ali, que a própria lei do judeu diz que o camarada é maldito, aquele que foi pendurado no madeiro. Aí você vê a loucura de Deus para salvar o ser humano, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Você vê que a própria sabedoria do homem se contradiz, mas a de Deus nunca, né? É verdade, é mesmo assim. E assim, eu achei interessante aqui também que acreditam possuir sabedoria própria, como os que praticam boas obras não são salvos. Eu praticando bem as minhas boas obras, eu vou estar salvo, estou com o meu garantido lá no céu. Não. Você só será salvo se você conhecer realmente Deus, conhecer Jesus, ter uma aproximação. Se você não tiver essa aproximação, você não acha que vai ser salvo assim não. Não é assim não. Não é simplesmente assim não. Então falta muito mais ter conhecimento. Por isso que para muitos é loucura. Para muitos é loucura. Né? Por que o crente fala tanto que vai ser salvo, vai ser salvo? Porque ele procura, né, ler as escrituras e entender o que Deus quer passar, que a palavra quer transmitir para a gente. Não é simplesmente todo jeito que você vai ser salvo, não. Não é por aí, não. A sabedoria está em Cristo. Né? Está lá do 30 ao 31. Tudo que somos vem de Deus. Em Cristo, Deus, né, fez com Ele que Ele fosse tudo para nós. Né? Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e rendição. Né? A gente vemos a parte também da sabedoria aqui que fala porque foi escolhido para ele, para ser
o meio da nossa salvação. É a nossa justiça, porque mediante a fé nele somos declarados justos por Deus. Em Romanos 5:1 diz a palavra: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, né? E a nossa santificação, porque por ele fomos colocados na posição de santificados. Está lá em 1 Coríntios 1-2. E a nossa redenção, porque quando ele voltar, seremos remidos com alma e corpo e levado para o nosso lar. Está lá em Efésios 4:30 e Romanos 8:23, né? Que diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Glória a Deus, né? O método divino, portanto, consiste em conceder posição e honra especial somente aos filhos. Olha que maravilha, né? E não ao homem algum. Há uma ligação entre isso que o apóstolo acaba de dizer e a censura do espírito partidário na igreja de Corinto, né? Se a salvação é resultante da sabedoria de Deus, a palavra da cruz, a mensagem de Cristo crucificado, onde acha culpa para a divisão dos crentes. Onde buscar justificativa para dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Havia algumas razões para se gloriarem os homens, né? Os homens devem se gloriar entre si, né? Vamos para a conclusão já. Alguém é de alguém na igreja evangélica? Evitemos o culto a personalidades, porque só contribui para a criação de partidos e para desviar o espírito do cristão, né, do carne da verdade de Cristo, né, do centro, né, do centro da verdade de Cristo, né? Esse cerne quer dizer centro, né? Centro da verdade de Cristo, né? Então, assim, o centro sempre vai ser Cristo. Não adianta você querer dividir uma igreja, que a igreja só tem a perder. Essas divisões causam muitas vezes baixa. Que baixas são essas? O irmão que está naquela igreja frequentando, ele começa a se afastar. Muitas vezes ele se desvia e não volta mais para os caminhos do Senhor. Outros saem daquela igreja e procuram outras denominações. Porque muitas vezes seu ego foi, né, machucado. Pelo uma simples palavra do irmão se dirigiu a ele, né? Vigiemos para não ficarmos absolvidos por um aspecto particular da verdade, negligenciado o todo que é Cristo. Pensamos no que é possível fazer para que o espírito divisionista não prevaleça na igreja, que não venha causar divisões dentro da igreja. Existe o espírito de divisão? Existe. O espírito que vai separar um ou outro. E nós devemos viver em comunhão, um com os outros. A palavra diz, devemos ter comunhão. Lembra da Santa Ceia do Senhor? Devemos estar sempre em comunhão, um com os outros. Por que tem essas divisões? Porque, sou da igreja tal, sou pregador tal. Não existe isso, né? Devemos buscar o centro é Cristo. Reconhecemos que não temos outra mensagem para anunciar aos homens, senão a palavra da cruz, mesmo que eles a considerem tola e inconsistente. Afinal, o Cristo crucificado é a nossa
sabedoria e justiça e santificação e redenção. Está lá em 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Né? Glória a Deus. Né? Através de sabedoria e justiça, santificação e redenção. Quero trazer, só para a gente fechar aqui, uma passagem que tem lá em Romanos 10, 2, que fala o seguinte: porque dou testemunho de que eles tinham zelo por Deus, porém não tinha entendimento. A igreja de Corinto era dessa mesma forma. Eles tinham zelo, eles davam, né, eles tinham zelo por Deus, né, tinham testemunho, mas ele não tinha entendimento, porque eles brigavam entre eles. Acontecia essas divisões lá dentro da igreja. Então, que a gente possa refletir, né, de uma forma que jamais venhamos criar divisões dentro de qualquer igreja. Quando saímos de nossa casa para cultuar, devemos voltar em primeiro lugar quem é? Jesus. Ele é o centro. Ele é o centro. Nós não devemos, eu não vou hoje porque tá o irmãozinho lá que vai pregar hoje. Paulo aqui, ele chama atenção, porque isso acontecia naquela igreja. E nós vimos nos tempos atuais isso acontecendo ainda, né? Que Deus possa nos abençoar, né? E nos abrir nosso entendimento, né? Que a palavra de hoje foi essa. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Amém, glória a Deus. Agora convidamos o nosso pastor para ele dar continuidade aqui na nossa escola bíblica dominical. Que nós possamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, né? Porque a salvação, Deus Ele nos agraciou e que cada dia mais a gente glorifique ao nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Queremos assim louvar a Deus por este rico ensinamento que nós recebemos aqui nesta manhã, que nós possamos assim aplicar estas verdades, estas palavras aos nossos corações e que nós possamos lembrar que ninguém é de ninguém, né? Nós não podemos tomar partido por um ou por outro. O nosso partido é a verdade, é a palavra de Deus. E ainda aqueles que, como foi pregado aqui pelo nosso irmão Alexandre, né, que se acham super crente, não é? E que diga, eu sou de Cristo, né? Ainda assim aquele grupo era um grupo orgulhoso, que não se submetia a autoridade nenhuma. Mas quando nós olhamos que na cruz quem morreu foi Cristo por nós, nós devemos todos estarmos unidos pelos outros, servindo e adorando a Deus. E que nós possamos, irmãos, evitar todo tipo de partidarismo. Não é? Como foi falado também com os irmãos, nós não podemos dizer, eu vou hoje porque hoje tem um cantor famoso, hoje eu vou para o culto lá. Não é? E a gente até convida pessoas para vir porque tem um cantor famoso. Isso é tratado como um culto à personalidade. Quando você vai ao culto apenas por quem está, por quem vai pregar, por quem vai cantar, por quem vai dirigir, e você olha apenas por este ângulo, você está cultuando a personalidade, o que é pecado, o que é idolatria. Não é? Então, nós estamos aqui e nós sabemos que a pessoa mais importante, irmãos, que estar aqui neste lugar, que nos motiva a estarmos aqui, que nos faz acordar mais cedo, preparar o almoço um dia antes, correr atrás para estar aqui participando, é porque nós amamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele e não por questões partidárias. Amém, meus irmãos? Na igreja também não deve haver isso, né? O órgão melhor é o órgão tal, o órgão melhor é o órgão X, né? Eu gosto quando
Tudo bem que a gente pode ter uma preferência por uma coisa ou outra, mas essa preferência não pode ser motivo de desunião, ou uma preferência de tal forma tão fechada, não é, que a gente não consiga enxergar que Deus também fala usando o outro irmão, que Deus também abençoa, né, o cântico do outro irmão, e sabemos que cada um tem um dom, né, na casa do Senhor, que esse dom ele vai ser usado para a glória e para o louvor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vos convido a se colocar de pé para nós fazermos assim, uma oração de gratidão a Deus por este culto nesta manhã, por este culto matutino, este culto de escola bíblica dominical. E nós também já queremos convidar os irmãos, né, para na próxima semana estarmos aqui mais uma vez. Nós pretendemos na próxima semana fazer também a consagração, então o culto começará às 8 horas até às 10 horas. Então os irmãos vêm participar, vêm orar um pouquinho, vêm louvar a Deus, venham também a aprender da palavra do Senhor. Na próxima semana, o tema da nossa lição vai ser a cruz de Cristo, né? A mensagem da cruz. Então, os irmãos, se puderem, leiam o capítulo 2 de 1 Coríntios, medite durante a semana, venha participar da aula, traga as dúvidas, né? Traga também a sua opinião, a sua participação, para assim interagirmos para a glória de Deus. E eu convido também os irmãos, né, a firmar os passos na escola bíblica, né? Já que a gente está estudando um livro, se você vem 3 não, você termina crescendo num conhecimento deficiente. É claro que existem as exceções, né, aqueles que trabalham, aqueles que não podem estar sempre, mas se você pode, tem disponibilidade, seja um aluno assíduo da escola bíblica dominical. Amém, meus irmãos? Vamos assim estar orando e agradecendo ao Senhor. Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, graças nós te damos por esta oportunidade de estarmos nesta manhã na tua casa para juntos te adorarmos e te glorificarmos. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que aqui chegaram. Obrigado por essa ministração, Senhor, nesta manhã, pela tua filha, a irmã Ana Paula, pelo seu esposo, nosso auxiliar Alexandre. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto nós aprendemos, ouvimos, e que nós possamos, Senhor, mergulhar ainda mais nesta carta, ó Deus, na tua palavra, escrita para a nossa edificação, consolação e exortação. Despede os teus filhos em paz, dá um dia de bênção, um dia de vitória, e que logo mais, Senhor, às 18 horas, possamos estar aqui reunidos para louvar o teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, é o que nós te agradecemos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos para receber assim a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. E o povo de Deus diz amém. Meus irmãos, eu também tenho um convite para os irmãos. No primeiro domingo de fevereiro, nós vamos iniciar no nosso canal no YouTube um quadro Mulheres da Bíblia. Eu gostaria muito que os irmãos participassem, fossem lá, deixassem seu like, seu comentário, compartilhasse com um amigo, com uma pessoa. Você pode até compartilhar com a pessoa, né, incentivando ela a aprender sobre as mulheres da Bíblia. Ó, vamos aprender sobre as mulheres da Bíblia. Todo domingo eu vou te mandar um vídeo. Você manda o vídeo da aula sobre uma mulher da Bíblia. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para aqueles que você compartilhar. Vai ser edificante, né? Vai ser bênção de Deus. Então faça isso para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Primeiro domingo de fevereiro em diante, a gente vai começar esse quadro às 8 horas da manhã através do canal no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, manda também para os amigos, né, para que eles possam estar acompanhando também em nome de Jesus. Seja um multiplicador, né, porque quando você compartilha esses vídeos, compartilha essas palavras, você está também evangelizando, levando a palavra de consolo e exortação para quem está lá do outro lado da telinha, não é? Hoje a gente tem uma TV nas nossas mãos, o celular hoje, em qualquer lugar a gente está conectado, a gente está falando com alguém, a gente está interagindo com alguém. Então, use as redes sociais para promover e propagar o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.
Coríntios.